Resoluções de ano novo, chegou o momento. A gente sempre chega nessa época do ano e fica fazendo 1000 planos para o ano que vem, porque é como se uma onda de otimismo nos preenchesse e nos fizesse acreditar que o ano que vem vai ser melhor, no ano que vem tudo vai dar certo, no ano que vem vou conquistar os meus sonhos. Fala a verdade se não é assim. Para a maioria de nós, não é mesmo? Muito bem. Meu nome é Camila Tomazelli, eu sou mentora e terapeuta integrativa sistêmica especializada em atender empresários e empreendedores. E aqui estamos para o último episódio de 2025. Porém, não menos importante. Esse não vai ser um episódio, um conteúdo comum desses que a gente vê sobre 5 passos para você fazer a sua resolução de ano novo imbatível e perfeita e infalível. Esse, na verdade, é um conteúdo um pouquinho diferente, com reflexões talvez mais profundas, com alguns cutucões, porque também essa é a natureza do meu trabalho. A minha função com os meus clientes não é passar a mão na cabeça, sim acolher nos momentos necessários e apropriados, e também apoiar, cutucar, para que eles enxerguem o potencial que eles têm e tenham mais motivação, ou seja, mais energia, disciplina, compromisso para fazer aquilo que eles se propõem a fazer, o que é importante para eles. Então, sem mais delongas aí, vamos para as nossas resoluções de fim de ano. O fato é que chega fim de ano, todo mundo para um pouquinho para pensar como é que foi o ano anterior e o que se espera do ano seguinte. Algumas pessoas começam a fazer promessas, a declarar o que vão fazer de diferente, mas o fato é que até fevereiro do próximo ano, 80% dessas resoluções já foram para o beleléu. Fala se isso não é comum na sua vida também nos últimos anos, percebe? Talvez para você não, mas para a maioria das pessoas, com certeza é assim. Eu tenho um ponto de vista ao longo dos últimos anos, a partir de tudo que eu tenho aprendido, estudado e experienciado, que traçar metas SMART não funciona para todo mundo. Por isso, acho que uma das coisas mais importantes é o autoconhecimento. É você realmente ser honesto com você mesmo. Entender o que funciona de verdade para você. E se você não sabe o que funciona para você, talvez aí esteja uma ótima oportunidade de você se convidar e se comprometer a ser mais científico na sua vida. O que isso quer dizer? Para você experimentar mais as coisas, para que você tenha propriedade e saiba de primeira causa o que funciona para você, o que é bom e nutritivo para você. Então experimente e tenha essa clareza. Dito isso, vamos em frente. Eu imagino que nessa altura do campeonato você já parou um pouquinho para olhar aí para o seu ano de 2025, já levantou aí quais foram os grandes sucessos, as grandes vitórias, as perdas, os fracassos, os desafios, os tropicões, os erros, não é mesmo? Quais foram os livramentos, as grandes bênçãos? Já fez talvez uma lista de gratidão e começou a rabiscar aí o que você quer para 2026, porque estamos chegando na reta final. Agora, minha pergunta é: você foi profundo, foi honesto, foi verdadeiro nessa avaliação, nessa retrospectiva? Ou só passou assim por cima, só para dizer que fez e se sentir menos pior ou mais incluído, já que todo mundo está falando um pouquinho sobre isso? Esse é um exercício que eu convido todo mundo a fazer, com profundidade, com presença, com qualidade de tempo, com inteireza, com honestidade, humildade e coragem. Porque olhar para a sua própria vida, mas olhar de verdade, requer coragem e humildade. Porque a gente precisa reconhecer quais são sim as nossas qualidades, os nossos talentos, os nossos dons, mas também reconhecer onde a gente precisa melhorar. Em que áreas
em que comportamentos e hábitos a gente precisa colocar mais atenção, mais carinho, mais foco. Não se trata simplesmente de abandonar hábitos negativos e começar hábitos positivos em 2026. O ponto é, se você não se prioriza, não se valoriza e não se conhece, não adianta traçar metas de ano novo. Uma das coisas que eu falo para os meus clientes é assim, mais do que traçar metas, simplesmente, pensa assim, como é que você quer se sentir na maior parte do tempo? Que pessoa você quer ser em 2026? Primeiro para você, porque você convive com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a partir daí, com seus outros relacionamentos. Que tipo de pessoas você quer manter na sua vida? Ou você quer atrair para a sua vida? Que tipo de pessoas você quer excluir da sua vida? Excluir é uma palavra forte, mas assim, não ter tão próximo talvez. Essas são perguntas mais interessantes. Que ambientes são mais nutritivos para você? E que ambientes você reconhece que não são tão nutritivos ou são mais nocivos para você, que você determina, declara, decide deixar de frequentar em 2026. Porque uma coisa é certa, para que a gente alcance os resultados, os sonhos, os desejos, as metas que a gente escolheu traçar para o ano que vem, a gente vai precisar ser uma pessoa diferente em alguns aspectos. Porque a essência é a nossa essência, é quem nós somos. Talvez o que se requer é que você seja finalmente você e derrube aquelas máscaras que você escolheu usar, conscientemente ou não, para se sentir mais pertencente, mais aceito, talvez para circular melhor em alguns ambientes. E veja, quando a gente faz essa reflexão do nosso ano e a gente acaba reconhecendo o que não deu certo, onde a gente falhou, a intenção não é se punir. Não seja maldoso com você, não seja duro com você. Não se desencoraje, não mine a sua energia, o seu otimismo, a sua vitalidade. Trate-se com carinho. Seja compreensivo com você, seja amoroso. Mas seja também aquela pessoa que vai te levantar, que vai fazer você se comprometer e seguir em frente. Porque a motivação intrínseca, ou seja, aquela que vem de dentro, que é interna, que é nossa, ela é muito mais forte e poderosa do que qualquer inspiração ou motivação externa. Porque está dentro de você. Alguns exercícios que eu sempre gosto de passar para os meus clientes é ter não só o diário da gratidão e das vitórias, mas você reconhecer o que você tem de bom, fazer uma lista de qualidades que você consegue enxergar em você. Fazer uma lista ou um diário em que você escreve as suas maiores conquistas, as suas maiores vitórias. Onde você reconhece onde você errou, mas que você fez por merecer e consertou aquilo, ou melhorou depois daquele aprendizado. Ou seja, você escolheu aprender com aquela situação e ir em frente. Por quê? Se você está aqui me ouvindo, é porque você já teve muitos altos e baixos na sua vida e você sobreviveu a todos eles. Você escolheu seguir em frente. Agora, observe se em 2025 você esteve mais no seu modo de progresso, de avanço, de compromisso com a vida, com você, com o que é importante para você, ou se na maior parte do tempo você esteve no modo depressivo, depreciativo, no modo procrastinador, no modo paralisado, no modo negativo, reclamador, vitimista.
você não é um coitado da sua história. Então, assim, eu peço licença, porque talvez eu cutuque alguns botões. Nós criamos a nossa realidade a partir daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente faz de maneira consistente, ou seja, dos nossos hábitos. A gente é fruto de tudo isso, é um conjunto de fatores. Eu gosto de pensar assim, a gente nunca acontece uma coisa ou as coisas se fazem com uma questão só, um ponto só. Sempre é um conjunto de fatores que somados levam a um determinado resultado. É uma equação, às vezes mais complexa, às vezes mais simples. Será que você se cuidou em 2025? Se priorizou? Ou você foi uma dessas pessoas ranzinzas que se deixou de lado com a desculpa que é difícil e que é o tempo e que é a economia, que é o governo, que são as pessoas, terceirizando a responsabilidade de você e da sua vida e dos seus resultados? Claro que tem os fatores externos que interferem ou impactam nos nossos resultados, mas a maior parcela depende de nós mesmos. Será que a gente esteve comprometido de verdade com a gente mesmos, com os nossos sonhos? Essa é uma ótima reflexão. Não é fácil, mas eu convido você a fazer porque pode transformar de verdade o seu ano e fazer dele diferente. Então a gente precisa ser mais honesto. Quando a gente vai fazer a listinha aí de resolução de ano novo, muitas vezes a gente vai direto para bens materiais, né? Para conquistas aí materiais. E tá tudo bem, eu acho que a gente tem que ter desejos mesmo e querer conquistar coisas materiais. Mas isso não é tudo, não pare por aí. Comece a fazer também uma lista de quem você quer ser nos seus relacionamentos. Como você quer se comportar. Que tipo de relacionamento íntimo você quer viver? Como é que você vai nutrir as suas amizades? Como é que você vai se comportar no seu ambiente profissional? Como é que vai ser as suas relações familiares? Já parou para pensar nisso? Isso traz a responsabilidade para você, o que te dá mais poder sobre os resultados que você terá esse ano, em vez de ficar projetando só fora. Então, o que cabe a você? Procure não estabelecer metas que envolvam ou estejam na dependência externa. Procure definir metas mais factíveis e mais relacionadas a você, ao seu potencial gerador e criador. Sim, nós vamos precisar de outras pessoas no processo, mas garanta que no mínimo 70% do objetivo dependa única e exclusivamente de você. Por quê? Porque você daí pode garantir maior facilidade de realização ou viabilidade de realização. Tá sendo desafiador? Espero que um pouquinho, porque é importante a gente se desafiar para se lapidar na vida, para crescer. E os objetivos são assim, a gente traça, alcança, celebra e depois traça novos objetivos. E reconhece como a gente se lapidou e cresceu e se desenvolveu e o bem que a gente fez no caminho. Uma outra coisa que você pode trazer em mente é assim, se pergunta se em 2025 você se divertiu, se você teve bons momentos com outras pessoas, com você mesmo na sua própria companhia, se você cuidou muito bem de você e do seu templo, que é o seu corpinho, se você cuidou da sua mentalidade, das suas emoções. Você se priorizou, se valorizou? Porque não adianta traçar metas se você não entender que cuidar de você é a coisa mais importante de todas. Se na sua lista de resoluções de ano novo não inclui cuidar de você, se lapidar, não vai valer muito. E aqui eu não tô dizendo para você ser egoísta no sentido de só pensar em você e o resto que se exploda. Não é isso. Mas o fato é, quando você se cuida,
você tem mais chances de ser contribuição para os demais, para aqueles que são relevantes na sua vida. Faz sentido? Espero que sim. E para que você possa, então, ir em frente e criar e realizar, manifestar um ano de muitas bênçãos para você e para os que estão ao seu redor, é importante parar um pouquinho e fazer uma limpeza, uma higiene aí no seu ambiente físico, de você, dos seus pensamentos, das pessoas, das coisas. Faça uma avaliação muito honesta com você do que você permite, escolhe e quer que siga com você para o próximo ano. Escreva, aliás, quando você for fazer tudo isso, papel e caneta, por favor, ou lápis de preferência. Não digite, ou pior ainda, não deixa só na cabeça. O exercício de escrever é maravilhoso porque faz você estar 100% engajado na atividade. Isso faz com que você seja mais real e o seu compromisso com você seja maior. Porque quando a gente escreve, o nosso cérebro entende que aquilo é importante. Então, se você quiser fazer uma primeira limpeza, vamos dizer assim, escreva tudo aquilo que você deixa para trás. Tudo aquilo que você declara como completo na sua vida. Mas escreva de um lugar de gratidão e respeito e responsabilidade, honra você. E queima esse papel depois e joga no lixo as cinzas. Esse é um exercício que faz você sentir energeticamente que você completou, que você concluiu, que você liberou. E aí quando a gente faz esse exercício de liberar, e aí a gente faz esse exercício também de limpar a nossa casa, sabe? Que a gente chama de cluttering em inglês, que é quando a gente começa a organizar e a gente separa as coisas que já não servem mais, que a gente não quer mais, enfim. Esse exercício é ótimo. Fazer tanto com os pensamentos, emoções, com intenções, também com as coisas físicas. Então, escreva, separe as coisas que você não quer mais na sua casa, no seu ambiente de trabalho e libere esse espaço, essa energia. Para quê? Para que você vá para o ano novo inteiro, leve, aberto a receber as novas possibilidades e oportunidades. Depois que você fez esse exercício de limpeza, de deixar ir, inclusive no banho, quando você estiver tomando banho, imagine aquela água limpando você, não só o seu corpo físico, mas também as suas emoções e os pensamentos e as energias que você não quer mais que sigam com você. Então, depois que você fez esses exercícios de se limpar e liberar o que você não quer mais, deixar o passado para trás, você pode repetir. Tem uma frase que eu gosto que é assim: deixo ir o que pode ir, deixo ir o que precisa ir, e tudo o que ficar, que seja abençoado. Outra frase que eu gosto é: o passado ficou para trás, não tem mais nenhum poder sobre mim. E a partir de agora, com mais consciência, eu crio a minha realidade, eu crio o meu futuro. Ó, até me arrepia só de repetir essas frases para você. Enfim, veja se essas coisas funcionam, experimenta, use, se funcionar, continue usando, se não funcionar, joga fora e vai pro próximo, combinado? Depois que você fez os processos aí, seus rituais de limpeza, e você pode incluir seus rituais de espiritualidade, religião, enfim, aquilo que funciona para você, porque não tem certo nem errado, tem aquilo que funciona para cada um de nós. Depois que você fez esse processo de liberação, de limpeza, então pegue um outro papel ou um diário novo. Eu adoro uma papelaria, então eu comprei um caderninho estilo Moleskine, que são esses sem pauta, adoro, e lápis novos inclusive. Você pode criar esse aqui, o seu livro dos tesouros de 2026, que aqui é só para você escrever o que sim você quer, escrever suas vitórias, seus aprendizados, seus avanços, enfim, tudo aquilo de bom, seus tesouros. Que tal fazer isso? Pode ser bem legal.
Então você vai pegar esse caderno e você vai escrever o que sim você quer. E aqui eu quero chamar a sua atenção para você ser muito honesto. E quando você for escrever, antes de escrever, você se pergunta: verdade eu quero isso? Verdade isso é nutritivo para mim? Verdade isso me expande? Isso me dá tesão? Isso me dá alegria? Isso me motiva a ir nessa direção? Por exemplo, às vezes você vai escrever: eu quero uma viagem, sei lá. Eu, por exemplo, eu quero uma viagem para a Itália. Verdade, eu quero essa viagem para a Itália? Sim, verdade. Por que eu quero essa viagem para a Itália? Porque eu quero criar uma memória com a minha família, visitando a terra dos meus antepassados. E vai ser uma oportunidade de eu honrá-los, visitando a nossa terra, com muita gratidão e honra e respeito. E eu quero criar boas memórias com a minha família nessa viagem. Percebe que não é uma simples viagem para a Itália, é algo mais profundo. É algo que nutre a minha alma, o meu ser. E cria uma conexão com a minha família e respeita os meus valores também. Então, talvez antes de começar você queira esclarecer para você mesmo quais são os seus valores, seus princípios. Porque essas coisas é que vão ditar todas as suas escolhas, decisões e ações. Então tenha clareza sobre os seus valores, os seus princípios, o que realmente é importante para você. E a partir daí você começa a escrever suas resoluções de ano novo. E você avalia cada pergunta se é verdade aquilo para você, se aquilo nutre você, a sua alma, e se aquilo respeita os seus valores. Se sim, escreva no seu caderno. Se não, pergunte-se por que você pensou em alcançar isso. Será que foi porque você foi influenciado pela mídia ou por outras pessoas? Isso vai te dar um norte sobre de onde você tem partido para tomar as suas decisões no seu dia a dia, inclusive. Será que você está tomando as suas decisões baseado em quem você é, nos seus princípios, no que você quer, no que você acredita e almeja, no que realmente é relevante para você? Ou será que você tem tomado suas decisões e ações baseado no que o seu contexto, o seu universo dita para você como bom, ideal, verdadeiro? Se você está tomando decisões, ações, escolhas baseado no medo de não pertencer ou no anseio de querer pertencer e caber a um grupo de pessoas, a um ambiente. Essa pega também. Será que você está sendo fiel a você ou você está sendo fiel ao sistema e a algumas pessoas? Seja mais fiel a você, ao que é verdadeiro para você. Com certeza isso vai afastar algumas pessoas e algumas oportunidades. Agora, o que for afastado quando você e for verdadeiro, é um sinal de que não estava ressoando com a sua essência. Então é uma bênção. Porque quando você é verdadeiro e é fiel a você e honra a sua verdade, a sua essência, a sua alma, quem você é mesmo, você vai vibrar desde esse lugar e vai atrair não só as pessoas, mas também as oportunidades mais alinhadas com você. E coisas que você até nem imaginou que fosse possível, mas que vai te preencher, vai te trazer alegria, vai te trazer realização e reconhecimento. Será que está disposto a fazer esse movimento? Porque requer coragem, não é fácil, mas vale a pena. Então escreva o que você quer, de verdade, e faça essas perguntas. Verdade, eu quero isso? Verdade, isso me nutre? Verdade, isso me expande? Verdade, isso é bom para as outras pessoas também? Porque não adianta ser só bom para você e prejudicar os outros, então tenha cuidado. Veja se esses sonhos são algo que você consegue ir na direção sem se perder no processo, sem se ferir no processo. E aqui eu gosto de trazer mais uma vez as regras fundamentais do Insight.
As regras fundamentais do Insight, elas são para a vida. Eu trago para minha vida. A primeira é assim: cuidar de mim mesmo para que então eu possa apoiar a cuidar dos demais. Ou seja, se priorize, se valorize, se cuide, se ame. Trate bem você, seu corpo, sua mente, suas emoções, seu ambiente. Máscaras de oxigênio, primeiro em você. Lembra do avião? É sobre isso. Para que você tenha recursos para transbordar e contribuir com os demais. A segunda regra é não me ferir nem ferir aos demais. E isso envolve não só questões físicas, mas também palavras, pensamentos, comportamentos. Não se fira nem fira os demais. Se a gente fizer essas duas coisas, já é muito. E já melhora muito a nossa vida e as das pessoas ao nosso entorno. E a última regra é utilizar tudo, com letras garrafais, o tudo, para crescer, aprender e avançar. Por quê? Para que a gente siga evoluindo, para que a gente não se pune, não se martirize pelos erros que a gente cometer. Se você errou no caminho, tropeçou, tá tudo bem. Aprenda com a experiência e siga em frente. Continue a andar, continue a nadar, como diria a Dory, né? Continue progredindo, avançando, evoluindo, se lapidando no processo, sendo uma pessoa melhor, primeiro por você, depois pelos demais. Se você tiver dificuldade de traçar suas metas de ano novo, se comprometa com uma única, que talvez seja se comprometer com a sua própria evolução. Já é bastante. A partir daí, você vai ter mais clareza, talvez, do que realmente você quer. E não se desespere se você ainda não fez sua meta, sua lista de metas, ou se no ano de 2025 você não alcançou seus objetivos. Tudo bem, já acabou, já passou. O ponto é o que você escolhe a partir desse momento, porque tudo que você tem é o agora. É esse momento agora. E o que você escolhe? A cada momento nós temos uma escolha. E essa escolha nem que seja sobre a nossa atitude em relação à situação. Então o que você escolhe agora? Por amor a você em primeiro lugar e por amor à vida, aos demais, para fazer a diferença. Como você pode se divertir mais em 2026? Como você pode criar e nutrir novas amizades? Como você pode em 2026 ser fonte de relacionamentos nutritivos e negócios lucrativos, independente da sua carreira, da sua profissão. Talvez esse seja um ótimo começo e uma ótima resolução, porque já vai dar bastante trabalho. E se você não quiser usar metas SMART, tá tudo bem. Começa a avaliar o que nutre você, a sua alma, e se proponha a ser melhor a cada dia, a se lapidar, a experimentar, a escolher de repente a alegria com mais frequência, consciência e intenção. Talvez a sua intenção para o ano novo seja ser mais intencional, fazer as coisas com mais intencionalidade, fazer as coisas com mais excelência. Veja que eu disse excelência, não perfeição. Excelência é quando você cuida do que você está fazendo, quando você está presente, colocando o seu coração, fazendo o seu melhor. Quando a gente se compromete com a excelência, a gente está comprometido com a evolução também, a ser cada vez melhor. Não de um lugar de rigidez, mas de um lugar de fluidez, como a natureza, que é bela, exuberante, abundante e generosa. Assim nós também somos. Que em 2026 a gente possa ser mais amoroso com a gente mesmo. Que em 2026 a gente possa reconhecer que nós somos a riqueza. Que em 2026 nós podamos ser mais verdadeiros. Ser quem somos. Retirando as máscaras.
nos permitindo lapidar, sermos vulneráveis. Para quê? Para que a gente possa se conectar mais. A gente está precisando olhar com mais coração, com mais humanidade para nós mesmos, para as pessoas ao nosso redor, para o mundo. Apontar menos os dedos, julgar menos, criticar menos, controlar menos, ter menos expectativas e ser mais. Ser quem somos, ser o convite para uma vida plena, abundante, próspera. Vai ter seus desafios? É óbvio que vai. Afinal, nós estamos aqui nessa jornada incrível que é a vida. Agora a gente pode escolher viver melhor, fazer essa jornada valer mais a pena. Então, que nos momentos desafiadores você possa lembrar de quem você é, de que você não está só e de que tudo passa. E que nos momentos de muita vitória e realização e sucesso você possa desfrutar, reconhecer, celebrar, vibrar, desfrutar e também lembrar que isso passa. Para não ter as coisas como garantidas, mas desfrutar de cada momento com presença e inteireza, sendo a pessoa magnífica que você é. Combinado? E se você precisar de apoio para seguir nessa jornada com mais intenção, com mais progresso, conta comigo. Eu vejo você.